Bem-vindo, bem-vinda a mais uma live aqui no Maringá Post. A gente está junto mais uma vez e hoje a gente vai trazer um- uma conversa muito oportuna. A gente vai explorar o papel das relações públicas no contexto da comunicação empresarial. A gente vai entender como isso se relaciona na atuação no âmbito do ESG. Nesse encontro, a gente vai aprofundar os nossos conhecimentos sobre o que faz um profissional de relações públicas, a gente vai diferenciar a atuação de marketing com foco em vendas, entender a crescente importância do ESG nas organizações e, para isso, a gente vai receber a professora Denise Revelk. A professora Denise Revelk já está entrando aqui, vai participar com a gente, vai bater um papo conosco hoje, trazendo esclarecimentos muito oportunos sobre a atuação ESG. É sobre isso que a gente vai tratar aqui na nossa live. Deixa eu ver se a professora já está aqui chegando. Olha só, a professora Denise Rivel, que está aqui com a gente. Mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite. E com muita alegria a gente recebe a professora aqui nessa nossa conversa. Professora que é professora também na PUC Londrina, coordenadora ali de desenvolvimento, aquelas pessoas que desejam estar sempre num crescente, né, na carreira, nas suas atividades, enfim, ela tem toda uma atuação justamente na área profissional, né, para o desenvolvimento das pessoas. Professora Denise, bem-vinda à nossa primeira conversa em 2023. Bom dia, Ronaldo. Verdade. Prazer estar com você novamente esse ano. Demorou um pouquinho mais, né, para a gente iniciar, mas que bom estar com você, com o teu pessoal aqui acompanhando essa conversa que é sempre muito produtiva. Obrigada, viu, pelo convite. Eu acho que é importante a gente começar a conversa falando um pouquinho para as pessoas o que é essa sigla ESG. Porque a gente tem uma série hoje de conceitos novos dentro do mercado profissional e essa sigla, inclusive, uma sigla em inglês, né? E que trata de questões interessantes, né? Trata da questão do meio ambiente, o ambiental, o social, a governança, né? E eu acho que é importante a gente esclarecer um pouquinho o que ela de fato significa. Legal. O ESG é isso aí, é uma sigla nova que está sendo muito falada, né? Um contexto aí bastante importante, que ele trouxe aí ele é, na verdade, uma ferramenta financeira, né? Com foco na sustentabilidade. Então, a sigla, como você falou, né, Ronaldo, ela é uma sigla na língua inglesa, então o E é do environment, que é a questão do meio ambiente, né? O S é o social, que envolve aí as questões sociais, acho que a gente pode explorar um pouquinho daqui a pouco, e o G de governança. Então, essa sigla, ela trouxe, assim, uma importância que é mais do que um modismo, sabe? São assuntos, alguns temas, né? O meio ambiente, a questão da social e a própria governança e o financeiro, já são assuntos importantes para as empresas que se preocupam, né? Enfim, com a sua sustentabilidade nessas três áreas, mas agora trouxe um impacto maior, porque bancos, outras empresas, grandes empresas, estão com um olhar muito forte nisso, né? Então, existem aí métricas, existem processos que vão realmente medir e legitimar as empresas que praticam, né, essas ações aí nessas três áreas. Legal. Letícia está deixando um bom dia para a gente, então bom dia para você, Letícia. E quem está chegando, se quiser mandar um alôzinho, pode ficar muito à vontade. É bem-vinda também aqui na nossa live. Professora Denise, mas como que esse profissional das relações públicas tem a ver com essas práticas de ESG nas empresas? Então, acho que puxando um pouco para essa área tão importante, né, que é o RP, ou Relações Públicas, o que é o profissional? É o que gerencia as estratégias e os processos de comunicação organizacional que impactam na reputação da marca, né? Então, se a gente está falando lá do ESG, que a gente vai explorar daqui a pouquinho, um pouco mais a sigla,
tem muito a ver com a reputação, tem muito a ver com a marca, tem muito a ver com a imagem que a empresa transmite, que isso vai gerar negócio, vai fazer a empresa se sustentar ao longo dos anos, né? Então, o RP, ele tem um amplo espectro de atuação, né? Nessa questão da gestão da marca, no relacionamento com os públicos de interesse, né? Então, assim, o RP, ele vai trabalhar com uma série de ações, por exemplo, voltadas para a produção de conteúdo, junto com jornalistas, obviamente, né? Mas com uma área de estratégia de gestão e produção de conteúdos, que vai trazer uma narrativa da empresa, né? É importante isso, mostrar para fora o que a empresa está fazendo dentro da área do ESG, por exemplo, né? Vai organizar eventos, vai trabalhar com comunicação interna, ações comunitárias, projetos de relacionamento com esses públicos de interesse da organização, né? Que sejam ONGs, governos, comunidade, enfim. E assim, essas ações institucionais que vão gerar esse impacto na reputação, né? Então, é claro, como você disse no início, que a área que o profissional de RP também atua muito na área de marketing, mas existe uma área de marketing mais voltada para a venda, que é posicionamento do produto, branding do serviço. Então, uma área complementa muito a outra, tá? Então, elas às vezes se misturam mesmo, mas eu queria destacar que o papel do RP tem esse foco, até porque o profissional de relações públicas já vem sendo preparado para trabalhar com essa questão de responsabilidade social, né? Que há muito tempo se fala também. E isso, então, apoia muito essas questões do branding e vai gerar, então, um posicionamento melhor da marca, né? Esse trabalho em conjunto também. Então, as ações de marketing, elas visam, diriam, resultados mais imediatos, e as ações de RP, dentro desse foco que eu falei, dessas atividades, elas vão trazer essa sustentabilidade, essa reputação mais ao longo do tempo, né? Então, o Professora, profissional de RP... é bem interessante a gente, né, diferenciar um pouquinho essa atuação, né, a diferença das ações de marketing com foco em vendas e do RP, mas me parece que esse RP hoje, né, esse Relações Públicas, ele não pode ignorar, em hipótese alguma, né, todas as ações que envolvem as questões de marketing e, inclusive, no campo das vendas, porque a imagem da empresa ela é apresentada em todas as atividades, né? Ou seja, até mesmo como que esse ERP, né? Apenas ilustrando, né? Até como esse ERP se relaciona com os colaboradores de marketing, né? De estratégia de imagem interna, né? Exatamente, até deixei de falar isso, né? A questão da comunicação interna. Um público muito importante para a organização é o público interno, o RP, dentro da comunicação interna, fazendo essas ações e esse relacionamento com o público interno, trazendo essas questões, trabalhando na cultura, na formação, na consistência de uma cultura organizacional. E se a gente for ver hoje com esse tema ESG, é muito importante, né? Então, essa articulação entre o que a empresa faz, como ela se relaciona com o cliente, né, no processo de venda, e como ela se relaciona internamente, tem que estar muito ligado. Então, eu vejo, sabe, Ronaldo, profissional de RP, e tem colegas aqui acompanhando a sessão RP, vão concordar comigo, é o profissional que faz essa articulação, sabe, entre todas as áreas. Entre a área de vendas, comercial, a área de RH, nas questões das políticas internas, e isso tem muito a ver com o social do ESG, né? Enfim, com todas as áreas que estão lidando com o público a todo momento, né? Com os públicos de interesse da empresa a todo momento. Então, eu vejo esse profissional como articulador. Então, quando a gente fala de ESG agora, né? Tão importante esse tema, e vai virar uma pauta, está virando já uma pauta muito importante também para as pequenas empresas, tá? Eu acho que isso é um ponto bem importante. Vai chegar um tempo em que as pequenas empresas elas vão ser também medidas nas suas métricas de ESG, as legítimas, acho que isso é importante falar, se a gente está falando de reputação, essas coisas têm que ser legítimas e não só na comunicação, né, da boca para fora, nos relatórios de sustentabilidade e tudo mais. E essas pequenas empresas, elas podem ganhar ou perder contratos, né, de repente, de fornecimento para grandes empresas e tudo mais. Então, por isso que eu acho que é um tema que veio para ficar, mais do que modismo, veio para ficar. E o profissional de RP tem que entrar muito nisso. Tem que entender, de fato, o que é o ESG, quais são os pontos de relação com a atividade que ele faz, e são muitos, né? Para poder justamente conseguir articular isso dentro da empresa para que o ESG seja parte da cultura e seja bem compreendida por todos esses públicos, né? Seja executado e bem compreendido. No comecinho da nossa conversa, a gente falou aqui um pouquinho,
né? O que significa essa sigla, né? E a gente trouxe, então, esses três pilares assim de forma um pouquinho mais rápida, né? A gente falou que envolve a questão ambiental, envolve a questão social, envolve a governança, mas efetivamente, quando a gente fala desses três pilares, eu acho que é interessante a gente tentar pontuar um pouquinho cada um desses pilares de forma um pouquinho mais detalhada. Quem sabe até pensando em alguns exemplos. Eu gostaria de pedir que você fizesse isso para a gente, Denise. Vamos lá. Eu acho que, assim, por exemplo, dentro do E, né, que é o E de environmental, que é o meio ambiente, então são questões ligadas a diversos aspectos, né, das questões climáticas, redução de poluição, consumo sustentável. hum, Aí vai muito assim, sabe, Ronaldo, de ver qual é o tipo da empresa, né? Então, se a gente está falando de uma empresa do agronegócio, por exemplo, né? A gente acabou de ter aqui o encerramento da nossa exposição agropecuária aqui em Londrina, nós até, pela PUC, participamos aí de algumas ações, eu sei que vai ter exposição em Maringá também, e o agronegócio é uma área que está crescendo e se profissionalizando muito, né? Então, por exemplo, quais são as áreas que impactam, né, o negócio? Então, vai muito disso, né? Então, são inúmeros exemplos, né, de programas que podem ser realizados. Então, quais são os projetos que uma empresa, vamos supor, do agronegócio, realiza e apoia dentro da área do meio ambiente, para os seus clientes, junto às propriedades rurais. Então, muito nessa linha, sabe? Cada setor vai ter um impacto e aí o meio ambiente ele pode ele tem esse impacto em todas as áreas. Na área industrial, por exemplo, quem produz produtos tem embalagem, o que fazer com essa embalagem, qual é o impacto disso? Tem a questão do carbono, né? Da redução de carbono. Então, assim, são inúmeros exemplos. A gente precisaria de mais algumas lives aqui para poder detalhar, né? Mas, enfim, eu acho que tem, por exemplo, um exemplo concreto, né? A gente trabalha com uma empresa na área do agro que faz um programa muito bacana de desenvolvimento de planejamento sucessório, tá? Porque ela identificou que o planejamento de sucessão nas propriedades rurais, como são propriedades familiares, precisa se profissionalizar cada vez mais, né? E aí, como parte do negócio dela, pensando na sustentabilidade dessas propriedades dos clientes dela, ela está fazendo um programa de formação dentro da área de planejamento sucessório, trazendo esses clientes, trazendo diversas gerações, né, de propriedades, de proprietários, pai, filho, enfim, irmãos, reunidos numa sala de aula para aprender como fazer um planejamento sucessório, preservar o seu negócio como um negócio e não só como uma iniciativa familiar ali, né? Então, o agronegócio está crescendo muito, as empresas precisam se profissionalizar. E aí, uma empresa do agronegócio resolveu, né, investir nisso também com uma série de ações, né? E outras iniciativas, por exemplo, que vão impactar diretamente no meio ambiente, descarte de resíduos, né? Produção sustentável. Então, existem aí inúmeros exemplos nessa área, dentro do meio ambiente. Tá? Ô, Denise, pode ficar à vontade, pode concluir. Não, só ia concluir aqui no social e governança, mas pode perguntar, Não, Ronaldo. não, pode ficar à vontade. Eu acho que é importante trazer os três Os conceitos. três. Legal. Dentro do social, então, acho que assim, existe uma ampla necessidade da empresa pensar, da organização pensar nas questões sociais, né? Como que, por exemplo, ela atua, hoje está se falando muito na questão da diversidade, da inclusão, né? Então, quais são as políticas que a empresa tem que promovem de fato a diversidade e a inclusão, né? Como é que ela se abre para esse processo que o mundo está né, trazendo como uma questão de profunda importância, né? Então a gente tem que dar acesso aí a essas práticas dentro da empresa. Como que a empresa conduz, né, o seu corpo de funcionários, a gestão de pessoas, como que ela se relaciona, né? Práticas de compliance, ética, programas de incentivo, a própria remuneração, né? Então, assim, fazer isso de forma adequada e também levando isso para o lado não só do colaborador, né, o social do ESG, mas também para outros públicos, né, e outros públicos de interesse, como, por exemplo, o próprio consumidor, né? Então, como tratar desses temas junto ao consumidor. Na governança,
eu acho que a gente tem ali aspectos bastante interessantes relacionados a questões financeiras, transparência de dados, tomada de decisão. Hoje se fala muito em conselho, né? Então, eu acho que assim, você ter uma governança significa ter um corpo, um conselho que apoia a tomada de decisão na empresa, e a empresa não precisa ser uma empresa grande para ter um conselho, mesmo as empresas familiares, elas podem se reunir sem muita formalidade, mas assim, tomar decisões a partir do olhar de outras pessoas, né, que fazem parte desse conselho. Então, como esse conselho é montado, né? A questão da ética dos negócios, a transparência. A gente tem visto aí alguns problemas de empresas com resultados, na comunicação de resultados financeiros que impactaram seriamente, né, na sustentabilidade do negócio. Então, a governança trata muito desses temas, né? E com isso, fecha-se o tema, né? Desculpa a live aqui, tem um au-au aqui falando, Não se tem, estiver não atrapalhando. tem problema. Hoje os pets eles fazem parte do nosso dia a dia, nos Você acompanham, participam das lives e até tá tudo conhece, certo. né, Ronaldo? A minha Sim, pet eu, aqui. Denise, eu tenho dois Spitz em casa. E São uma aqueles criança. bichinhos, eles são a coisa mais linda do mundo. Mas eles são os mais malucos que existem no planeta quando o assunto é latir. Eles latem até para os fantasmas que passam pela casa. Então eu estou acostumado, faz parte. Vamos lá. Então, acho que assim, essas três siglas, elas trazem aí realmente os pontos em que, vamos lá, né, os profissionais ligados ao tema, aí falando do Relações Públicas, precisa estar muito atento, né? Existe até uma ferramenta chamada matriz de materialidade. Então, existe ferramenta, o RP precisa conhecer isso, né? Que é uma ferramenta que vai mostrar quais são os pontos de impacto relacionado ao negócio, né? Então, se eu trabalho numa empresa no agro, eu tenho que verificar o que faz sentido dentro do meio ambiente, dentro das questões sociais, das questões de governança, né? Se eu trabalho numa indústria ou numa área de serviços, essas métricas são outras. Então, qual é a materialidade? Ou seja, o que dentro do ESG, do conceito de ESG, o que se aplica para aquele meu negócio, né? Dentro do produto, dentro do negócio que eu atuo. Então, eu acho que essa é a grande dica, assim, né? Que a gente está tratando dessa questão do profissional de RP com ESG, ir atrás realmente dessas ferramentas e entender esses conceitos e apoiar na implementação do ESG, porque isso vai impactar na sustentabilidade financeira das empresas. Eu bato muito nessa tecla. Tudo Tá? Eu acho bem. que são... Denise, diante de tudo que você apresentou, né, eu acho que é importante já a gente trazer para as pessoas que vão nos assistir num outro momento, vão ler, quem sabe, o texto, que a gente vai, né, compartilhar depois dessa live no Maringá Post. Eu acho que algumas questões acho que me parecem extremamente importantes. Nem todas as empresas têm, de fato, um RP, relações públicas. Às vezes, o próprio gestor faz, né, esse trabalho de relações públicas. E a gente viu ali uma série de conceitos que são importantes para todas as empresas. Você, inclusive, citou que até mesmo as pequenas empresas hoje, elas estão adotando esses conceitos de ESG. Então, acho que é importante a gente pensar que a gente está falando de algo que, claro, o RP precisa fazer isso, até como uma forma de contribuir efetivamente com a gestão, né? Com o seu líder, com o seu diretor, com o empresário, né? Com o seu contratante. Mas todas as pessoas que atuam, e o Marcel está mandando aqui um abraço para você, é fera, diz ele. Um abraço para você também, Marcel e Yoshida, muito obrigado por você entrar aqui. Querido Marcel, tá bem longe, tá muito longe, aqui tá lá na área, lá no Japão, eu acho. Olha só, Um beijo. um abraço para ele, muito obrigado. Embora a gente, né, tenha a possibilidade efetiva da atuação desse RP para o desenvolvimento da empresa com tantas áreas preciosas, acho que todas as pessoas que trabalham com liderança, que trabalham com gestão, precisam adotar de fato esses conceitos, né? E me parece que adotar esses conceitos aplicando dentro da sua realidade, né? Porque às vezes você tem uma loja de roupas,
né, de venda de roupas. E é possível você atuar com esses conceitos. Às vezes você tem uma oficina mecânica, uma autoelétrica, um depósito de material de construção, né? Ou uma agência de comunicação, por que não, né? Tanta gente aqui de agência que acompanha, inclusive, nossas ações aqui no Maringá Post. Então, todos esses conceitos podem ser adaptados, cada um para a sua realidade, né? Excelente ponto, Ronaldo, que você traz. Eu acho que, assim, você falou muito bem, nem toda empresa tem um RP, mas o conceito de RP, ele deve ser apropriado, né, pelos gestores da empresa, né, que é essa preocupação com a reputação. Então, isso não é uma questão só do profissional de RP. É um tópico é muito importante para os gestores, para quem está na linha de frente das organizações, para os líderes, né? E para o empreendedor que tem o seu negócio próprio, que, puxa, como é que eu vou aplicar isso? Em que momento que isso vai fazer sentido para mim, né? Então, esse conceito de cuidar da reputação, conceito de tratar a reputação como uma aliada no branding, na questão da marca, na sustentabilidade da marca da empresa, independente do tamanho dela, isso é muito importante. Então, esse conceito ele precisa ser realmente apropriado por todos os, né, os líderes aí das organizações, os empreendedores. E eu acho que é bem isso, assim, você citou, né, por exemplo, uma pessoa que tem uma loja, né, de roupas, que comercializa roupas. Tem diversas formas, né, da pessoa pensar nessa questão da sustentabilidade, do uso, né, sustentável. Então, a gente vê hoje muito, né, essa questão da moda sustentável. Então, como trazer isso, né? Tem uma grande colega nossa, enfim, que trabalha também de uma forma muito legal, que traz um pouco do S, do social, para o negócio dela. E ela tem uma loja de roupas, né? Ela comercializa roupas, mas ela faz um trabalho bacana com mulheres, de elevar a autoestima das mulheres, através de consultoria de imagem, através de fotografias, que isso tem a ver com o negócio dela, só que ela vai além da venda da roupa, você entende? Até a Leia, um beijo para ela se ela estiver vendo ou vai ver essa live. Então, isso ela tá praticando o S do social dela, porque ela está realmente contribuindo com o público de interesse dela, que são as mulheres que vão em algum momento ou não comprar a roupa dela, mas entende? É uma forma de pensar além só da comercialização, né? E também tem que cuidar, Ronaldo, né, nesse conceito também de sustentabilidade, responsabilidade social, isso tudo, de não serem ações que não são legítimas, que às vezes a empresa resolve patrocinar alguma coisa, ou vai apoiar alguma iniciativa da prefeitura, das escolas. Tudo bem, isso tem um lado bom, eu acho que é importante fazer essas parcerias, mas isso tem que tem que estar consistente, né? E não só virar uma ação para entrar na métrica e falar, não, eu pratico responsabilidade social porque eu estou fazendo essa ação. Né? Então, assim, entram doações. Então, são diversas questões ali que precisam ser bem trabalhadas e o profissional da comunicação, vamos falar, não vamos só puxar a sardinha para o RP, né? Mas o profissional do marketing, o jornalista, os publicitários, enfim, eles precisam ter essa noção, né? Eu acho que tem que ter consistência, legitimidade nas ações para que elas, de fato, se transformem em resultados de reputação. Né? E aí, com essa visão, um empreendedor, dono do seu próprio negócio, ele consegue fazer muita coisa sem uma grande estrutura, né? De profissionais atrás dele. E as agências, que você falou ali na hora, eu falei, super importante você citar. Né? A gente tem muitos colegas que trabalham em agências de comunicação, de publicidade. Eu acho que ter essa noção da reputação, esse conceito bem claro e poder também atuar apoiando as empresas clientes deles nesse sentido, vai trazer uma contribuição muito grande também. Né? Então, aí a gente deixa essa dica, né, desse alerta em relação às narrativas, que elas precisam ser consistentes, legítimas. Aí entram muitas agências de comunicação que vão falar, ok, a gente vai comunicar isso, mas isso de fato está acontecendo? Né? Isso é legítimo? Porque aí sim vai ser resultado de reputação. Denise, para a gente concluir esse papo, quem estiver acompanhando, né, a nossa conversa e falar assim, poxa, achei interessante esse negócio, quero Gostei. entender, quero entender um pouquinho mais esse tema. Como que a pessoa pode, quem sabe, estar buscando mais informações sobre ESG, né? Como que ela pode
está aprendendo, para pensar, inclusive, o próprio negócio, né? Se você tiver dicas aí para a gente finalizar a conversa, deixando algumas sugestões de leitura, quem sabe até de onde buscar mais informações, fica à vontade. Tá bom, eu posso compartilhar também depois, Ronaldo, com você, Sim, para claro. publicar no artigo, enfim, ficar de forma mais, mais correta ali. Mas, assim, existem hoje muitas fontes, né? Por exemplo, eu mesma fiz um curso da própria Revista Exame, um curso gratuito. Né? Revista Exame, preocupada com o tema, fiz um curso, eu fiz, né, há um tempo atrás. Deixa eu entender o que, que o mercado está falando desse tema. As instituições educacionais, né, eu falo pela minha, represento a PUC também aqui, a gente tem, né, especializações nessa área de ESG, a gente tem cursos de curta duração. Então, assim, existem muitas instituições, não só a PUC, né, que fornecem esses cursos e tem muito conteúdo também disponível, né, nas redes aí para você se familiarizar com esse tema. Mas eu acho que buscar uma especialização, buscar, dependendo da atuação desse profissional, acho que é cada vez mais necessário entender como executar isso, né? Então, acho que existem conteúdos aí disponíveis, até gratuitos, para se apropriar um pouco do conceito, mas depois na ferramenta e na implementação é necessário realmente fazer uma trilha aí de conhecimento um pouco mais robusta para poder trazer isso de forma concreta na implementação, não ficar só no discurso, né? Ou então uma coisa rasa. Eu vejo muito isso, né? Hoje em dia, muitos profissionais que entendem do conceito, mas na hora de aplicar acabam derrapando um pouco. E existem também muitas consultorias, né, que estão aí prestando serviço para apoiar nessa questão do ESG. Mas eu recomendo sim, eu passo depois para você algumas dicas de uns portais corretos aí para a pessoa buscar informação. Mas tem muita coisa disponível já. Esse curso da Exame, por exemplo, que você citou, que você inclusive fez, é um curso já bastante conhecido e Sim, conceituado, né? E é sim. gratuito. É gratuito, você Talvez entra. pode ficar aí como dica inicial para quem deseja conhecer. E eu gostei muito da sua fala, né, Denise, pontuando que você vai atrás do conhecimento, busca esse conhecimento, né, se apropria dele, mas tenta pensar esse conhecimento imaginando a sua realidade. O que dá, né? O que desse conhecimento eu consigo aplicar? Porque, lamentavelmente, muita gente, às vezes, vê um conceito novo, aí cria, né, todo um manual para poder tentar aplicar, mas aí, às vezes, até os próprios colaboradores se sentem desconfortáveis, porque aquilo parece que não diz respeito à realidade do dia a dia das pessoas. Aí a pessoa fica, né, tentando driblar aquilo e às vezes cria um peso novo para o dia a dia do colaborador. Eu acho que não deve ser esse o propósito, né? A gente tem que fazer isso com naturalidade, né? Tentar adaptar as coisas com naturalidade para que as pessoas possam absorver e até sentir prazer em adotar uma nova rotina. É isso mesmo. Acho que tem a ver com assim, fazer sentido, né? Eu acho que as ações e isso tem que fazer sentido para esse colaborador, né? Às vezes até a empresa ela já faz muitas ações que podem ser, digamos, encaixadas dentro de um conceito. Então, como comunicar isso? Como fazer se dar sentido para isso, dar propósito para isso, né? Até uma das conversas que nós já tivemos em Sim. outras lives, né? A questão do propósito. Então, trazer isso, né? O líder da empresa, o profissional da comunicação, de RH, principalmente, tem que cuidar muito com isso, sim. Trazer esse propósito para que, de fato, tenha um engajamento e as pessoas entendam o papel delas aí na organização, né? Legal. Só mais um oizinho aqui. A Ju Barbosa mandou um recado dizendo assim: Denise, em referência em RP, falando de SG, é um tema que entrou de forma incisiva na agenda das empresas contemporâneas. Um abraço aqui, portanto, para a Ju, né, que Ju, também deixou um recadinho. profissional de RP top das galáxias, ela também, viu? Professora da Federal, agora tá, ó, show de bola. Um beijo, Ju. Legal. Minha querida amiga Denise, mais uma vez, obrigado pela disposição de falar com a gente. Grande abraço para você, sucesso sempre. Já fica o convite para o próximo encontro. Obrigado, Ronaldo. Sucesso para você também. Nos vemos em breve. Obrigada a todo mundo que acompanhou. Fiquei muito feliz com o tema, gostei bastante de conversar. Denise Revel, que falou hoje um pouquinho sobre as relações públicas no contexto de ESG, aqui na nossa live.
Para você que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Você que entrou em algum momento, ou você que vai assistir em outro momento também essa conversa, seja aqui no Instagram, ou depois também a live que fica disponível lá no YouTube do Maringá Post. A todo mundo, nosso muito obrigado. Abraço, Denise, abraço para vocês todos. Um excelente dia. Até mais. Obrigada. Beijo, Ronaldo. Valeu mesmo.